Hoje eu resolvi acender o fogão caipira, gravei minha rotina pra vocês, acordando bem cedinho, fazendo almoço, fazendo pão, outras coisinhas também que eu consegui fazer na rotina do meu dia. Vou mostrar pra vocês também como tá a hortinha. Agora tá evoluindo bastante, graças a Deus. Então vamos lá. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha do dururururu. Então, queridos e queridas, bora lá pra mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Então vamos lá. O dia começou por aqui assim muito cedo mesmo, minha gente. O sol ainda estava nascendo nesse exato momento. É uma das coisas mais lindas que eu acho assim, sabe, quando amanhece o dia. Hoje eu resolvi acender o fogão a lenha bem cedinho, então já fui logo pegando umas lenhas, colocando aí pra poder estar acendendo esse fogo, pra depois eu fazer um cafezinho, né, minha gente? Já me troquei de roupa. Gosto muito de usar essas camisas, essas leggings assim, quando eu vou pegar sol, aí eu já inicio o dia vestindo essas roupas assim, né, pra mim não ficar muito queimada do sol. Quando eu vou mexer na minha hortinha, fazer alguma coisinha do tipo assim, do lado de fora, porque de manhã eu molho todas as plantas, né, e também faço outras coisinhas, limpo o matinho aqui, outra acolá, então acabo pegando bastante sol. Como hoje o dia tava parecendo que ia ser muito quente, então eu já coloco essas camisas aí pra poder me proteger. Fui colocando as lenhas aqui no fogão pra poder acender. Se vocês escutarem um barulho de roçadeira ao fundo, é porque meu irmão está roçando os matos aqui, minha gente, que ficou pra poder roçar. Como vocês sabem, eu limpei o quintal, né, alguma parte, e aí ficou o restante pra poder estar limpando com a roçadeira, e ele tá fazendo esse serviço. É bem rapidinho de fazer, né, porque não tem tanto mato assim, tá bem falhado os capim agora. E o que tá mais alto mesmo, gente, é a parte das mandiocas que não tá podendo limpar, né, por conta das abóboras. Depois de acender o fogão a lenha, menina, eu vim aqui agora fazendo aquele cafezinho. Já fui colocando a água aí, ó, juntamente com o pó do café e o açúcar pra poder tá coando. E eu tô tomando café, minha gente, só uma vez no dia mesmo. Eu não sei nem por que eu fiz essa quantidade de café, porque é só pra mim. Mas às vezes chega alguém, né, então hoje eu resolvi fazer uma quantidade maior de café. E aí vou fazer o almoço também aqui no fogão caipira hoje, né, menina? Porque eu tava muito afim de cozinhar no fogão a lenha. Já tem alguns dias que eu não tava cozinhando aqui por conta da correria mesmo. E toda vez quando eu ia fazer a comida, menina, eu já tinha passado uma horona aí pras crianças ir pra escola. E demora um pouco pra eu poder acender o fogão a lenha e tudo mais, né? Então, assim, às vezes eu tava cozinhando mais lá na parte de dentro do fogão. Só que aqui agora eu vou acender o fogão a lenha novamente e vou estar cozinhando aqui de novo, né, menina? Porque agora eu tô com mais tempo. Graças a Deus a Maria Heloísa já tá bem melhor, melhorou bastante, né, minha gente? Já não tá mais sentindo dor de barriga, não tá vomitando, não tá mais sentindo aquele mal-estar que ela tava. Então, graças a Deus, ela já tá comendo direitinho, já tá super bem, né? Mais forte também, minha gente. E eu tô controlando a alimentação dela, tá comendo bastante frutinha. E também tô fazendo o almoço, as coisinhas tudo, ela tá comendo, minha gente tá bem mais fortinha agora. E é isso, minha gente. Aí já fui logo colocando meu cafezinho aqui, né? Nessa xícara linda e maravilhosa, apreciando a paisagem. E aí, menina, até começar a clarear bem o dia, assim, ficar tudo mais claro pra poder fazer as coisas na parte de fora, que é molhar a horta, fazer alguma outra coisinha do tipo, assim, que eu gosto muito, gente, na parte da manhã, mexer com as minhas plantinhas, sabe? Quando não tem, assim, tanta coisa pra estar fazendo, porque graças a Deus a cozinha está mais ou menos limpa, né? Mas daqui a pouco já vai ter louça pra poder estar lavando novamente, minha gente, porque sempre tem, como vocês sabem, né? Então eu vim aqui pra poder arrumar minha cama nesse tempo, pra poder dar um tempo de clarear e tudo assim, o dia mais, que eu tô acordando muito cedo, minha gente. Aí eu faço café, faço algumas outras coisinhas e tudo, oro, né, gente, e tudo mais. Aí depois é que eu venho fazendo as minhas coisas aqui, e eu gosto na parte da manhã mexer com as coisinhas, plantinha, né? Eu amo, gente, sabe assim, não sei o que é isso. Eu gosto demais da conta, sabe, minha gente, de pegar minha xícara de café e olhar minha hortinha como é que tá, de ver minhas plantinhas, tudo assim. É tão bom, não sei explicar pra vocês essa sensação de ver as plantinhas crescendo, molhar as plantinhas tudo. Então, assim, gente, é uma sensação muito maravilhosa. Então, na parte da manhã eu gosto de fazer isso, sabe? Então, às vezes eu ocupo bastante meu tempo molhando as plantas, fazendo algumas coisinhas assim na parte da manhã, que se refere às coisas assim de plantar, de mexer com minha hortinha, essas coisas tudo. Então, é muito bom, sabe, gente? Então, aos pouquinhos eu tô organizando o quintal de casa, né? Plantando as coisas, fazendo as minhas coisinhas aqui pra ficar tudo verdinho, tudo bonitinho, né, minha gente? Tô cuidando muito bem. Então, a hortinha, gente, tá desse jeito aqui, ó. Agora ela tá evoluindo, graças a Deus, porque os tambores não estão mais, assim, envergadões, né? Esse coentro aqui, por exemplo, eu já tirei um pouco dele e ele tá muito bonitinho, tá vendo? Aí eu vou pegando aos pouquinhos, mas eu vou esperar ele crescer mais. Aqui temos tomatinho cereja também nascendo. Tem algumas coisinhas que demoram a nascer mais, né, minha gente? Ele tem mais coentro. E vocês falaram que eu tinha exagerado, né, minha gente? Eu acho que eu exagerei mesmo na hora de colocar o coentro, porque ficou muito assim, coisado, né, gente? Mas não tem problema, não. Aí fica desse jeito. Aqui tem já pepino nascendo bem aqui, ó. Aquele pepino caipira, aquele grandão. Então, plantei aqui também. Aí depois eu vou fazer uma estrutura, vou colocar ele no chão, colocar uma estrutura pra ele subir, né, e cair os pepinos tudo. Pensei que tava nascendo um trem aqui, gente, mas era uma folha. Aí vai nascendo um trenzinho verdinho, menino, eu já vou ficando muito feliz, sabe? É muito bom, gente, tão gratificante você molhar as coisinhas todo dia aqui e ver a evolução, ver as coisinhas nascendo. Então vou tirando os matinhos aqui que tem aqui nesses tambores. Gente, isso daqui foi uma ideia muito legal, sabe? Ficou muito bom colocar assim, desse jeito assim, os tambores tudo retinho. Aí eu vou fazendo assim, ó, a limpeza, tirando alguns matinhos que estão secos, que acaba morrendo assim quando você planta. Aí algumas partes ficam debilitadas, você vai tirando, depois ela evolui, porque
o coentro, ele cresce muito rápido, sabe? E ele é muito fácil de pegar. E também esse Vick aí. E aqui também temos a cebolinha, gente. Essa cebolinha aqui, menina, vou falar pra você. Às vezes, assim, eu não dou nada por essa cebolinha quando tá bem fininha, assim, que a gente compra lá, as mudas. Então, aqui eu plantei, tá do mesmo jeitinho, bem fininha, né? E aí, o que acontece? Eu penso assim, esse trem não vai valer pelanca nenhuma. Mas depois, menina, ela cresce e fica tão bonita. E aí, depois eu vou arrumar também um esterco de galinha, né? Pra poder tá colocando na cebolinha, que fica muito bom. Ajuda bastante, né? Assim, as cebolas a se desenvolverem e ficarem lindonas e maravilhosas. E aí eu tô usando essa mangueira aqui, mulher, sabe assim? Pra poder tá molhando. Por quê? Porque essa mangueira aqui tem esse bico aí, que foi uma ótima ideia. Eu tava pensando em fazer um negócio com o regador, né? Que eu não tenho um negocinho pra poder tá molhando. Mas essa mangueira aqui foi muito melhor, sabe por quê? Porque com esse bico aqui, dá pra mim poder tá molhando as plantinhas desse jeito assim, ó, que não machuca as coisinhas, né? Não machuca as plantinhas que estão nascendo agora. Porque o jato de água não pode ser muito forte pra poder bater assim, senão acaba machucando, queimando as coisinhas e tudo e destruindo. Então eu gosto assim que o jato fica bem levinho mesmo. Então eu vou fazendo essa trem de molhar a mangueira com o jato bem fraquinho assim e deu super certo, gente, que maravilha. Então já fui molhando todas as coisinhas aqui, eu tô molhando na parte da manhã e também na parte da tarde, pra poder elas evoluírem muito bem, né, gente? Não deixa a terra ficar secona, porque senão não dá certo, né, minha gente? Tem que estar molhando. Igualmente também o pé de maracujá, sabe? Porque eu tô molhando cedo e à tarde. Porque senão, menina, não dá certo. Já tem alguns maracujazinhos que estão nascendo e estão sendo abortados. Eu não sei o que tá acontecendo. Vou ter que aplicar um adubo foliar, né, no maracujá, pra poder dar, igual da outra vez que eu apliquei lá na fazenda, quando eu plantei um pé de maracujá, menina de Deus, estourou tanto maracujá que dava pra encher saco. É um adubo que a gente joga na planta, menina, e aí os trem dá super bem, né? Então, vou fazer isso no maracujá, porque tá nascendo os maracujazinhos, faz até dó, menina. As florzinhas vai saindo maracujá e de repente aborta e cai, murcha tudo. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo, né, menina? Já tem mais pé de maracujá plantado. Devagarzinho, gente, eu tô plantando várias coisinhas aqui. E me perguntaram o que eu tinha plantado aqui, gente. Aqui eu plantei cenoura, plantei cebolinha, coentro, hortelã, orégano, arruda, várias coisinhas, sabe, gente? Até mamão eu plantei aqui. E assim, o mamão eu vou mudar depois. Eu plantei nesse tambor aqui, ó. Aí depois, gente, quando tiver com as mudas já grandes, é só arrancar com bastante terra, né? E plantar no lugar que você quiser. Aí depois eu vou coisar. Mas eu não plantei muito mamão não, sabe? Foi só uns 5 pezinhos assim, sabe? Não plantei muito. Aí agora eu vim aqui molhando esse Vick aqui também, que esse negócio aqui é muito bom, gente. Sabe assim que tiver um negócio doendo, você esfrega a folhinha e passa, né? Eu não sei se o nome é Vick mesmo, mas tem o cheiro, lembra muito, sabe? Eu acho que é. Aí tiver com uma parte do corpo doendo, é só passar que dá uma melhorada. Aí eu venho aqui molhando o hortelãzinho também, que tá assim, mais ou menos, né, gente? Não tá lá essas coisas, mas só que ele vai crescer e vai ficar bonitão também. Então, gente, essa daqui é a minha hortinha, né? Já fui molhando todas, trem tudo, tá vendo? Muito bonitinho, tudo de bom, tudo maravigold. E aqui, essa parte aqui, onde eu coloquei esses negócios, deu super certo. Por quê? Porque as coisinhas pegam o sol da manhã. E assim, depois quando é o meio-dia, não bate o sol aqui, porque faz sombra, entendeu? Então pega um solzinho assim, mesmo somente o sol da manhã, né? E então ficou assim, né? Mais ou menos, não ficou nem no sol, nem na sombra. Aí pega, menina, fica muito bom isso daqui. E aí ajuda bastante, porque o sol também castiga bastante as negocinhas. E naquela parte que tava as negócios, menina, que tinha feito da primeira vez, tava batendo muito sol, então as plantinhas acabam ficando muito debilitadas. E agora não, estão se desenvolvendo muito bem e eu gostei muito. E o que vocês acharam, gente, da minha hortinha? Tá muito linda, né? Fé em Deus, eu vou colher bastante coisinha aqui, mulher, sabe? E é tão bom, sabe assim? É muito gratificante a gente colher os trenzinhos no nosso próprio quintal, a gente mesmo plantar, né? É bom de maracujá. Eu plantei também aqui, gente, eu tô enchendo esse negócio aqui de manjericão. Vou falar pra vocês, tem manjericão plantado pra tudo quanto é lugar desse terreno aqui. Lá na frente tem manjericão aqui, tem manjericão acolá, um bocado de lugar eu plantei manjericão. Então aqui, esse daqui eu tirei do vaso, porque a raiz dele cresce muito, muito rápido. Eu já tinha mudado ele de vaso, mas agora eu coloquei no chão pra ficar melhor e ele cresce bastante. Eu gosto muito de manjericão também, então eu tô plantando vários trenzinhos. O fogo ainda tava aceso aí, como vocês estão vendo, né, menina? Eu vim aqui agora já pra poder fazer o almoço, porque eu demorei bastante cuidando dos trem, né? E eu molho todas as plantinhas, minha gente. Tem pé de abacate, pé de laranja, pé de limão, pé de manga, os trem tudo eu vou molhando, quando eu vejo que não vai chover. E assim, quando vai chover também eu molho, né, minha gente? Mas só que quando eu vejo assim que o tempo já tá mudando pra chuva, aí eu não molho não. Só quando eu vejo que vai fazer bastante sol mesmo no dia. Então eu pego, mulher, já vou molhando todas as coisas. E aí eu tenho que encher a caixa, né, pra poder molhar. Aí eu molho com regador as plantas que são mais longe. Então, eu acabo gastando bastante tempo do meu dia fazendo isso. Eu vim aqui cuidando do almoço, porque Maria Vitória tem que ir pra escola. Gente, olha aqui o tempero que eu lasquei sal, né? Que vocês falaram assim, nossa, Gabriela, é muito sal e tal. Gente, é porque, tipo assim, eu coloco bem pouquinho, entendeu?
o tempero de alho e sal aqui, que é alho e sal, né, gente? Aí o que acontece? Eu coloco bem pouquinho tempero e vou colocando açafrão, coloco também os outros temperinhos aí pra poder fazer a carne. Aí faço o arroz também com esse tempero, minha gente. Eu coloco bastante sal, que é pra poder render. E fica muito, muito, muito forte o gosto do alho. Porque é muito alho, né? E aí eu misturo bastante sal e fica um tempero bom, gente, sabe assim? E eu coloco pouquinho, eu não uso muito sal assim na comida, sabe? A minha comida fica assim, normal mesmo, sabe assim? Não fica muito salgada, não. Aí eu venho aqui agora colocando a carne, né? Coloquei o arroz lá já também e a outra panelinha pra poder fazer o feijão. Vou fazer uma comidinha bem simples aqui, minha gente. Arroz, feijão e carne, como eu sempre faço. Carninha com abóbora madura. Aí já fui colocando o feijão ali pra ir temperando. O mais difícil mesmo aqui, gente, do fogão a lenha é só pra acender mesmo, sabe? Porque quando ele tá aceso, mulher de Deus, eu vou falar pra vocês, juntamente com a água da chaleira que já é fervente, esse negócio aqui fica pronto muito rapidinho, o almoço, sabe? Então, é isso, mulher. Eu gosto muito de cozinhar no fogão a lenha, sabe? Só, assim, às vezes eu cozinho lá dentro quando eu tô com muita pressa mesmo. Mas hoje, como eu tava mais de folga, eu peguei e já comecei logo fazendo a comida aqui. E é isso, menina. Aí eu tenho que levar a Maria Vitória no colégio. E hoje não tem aula pra Maria Heloísa, graças a Deus, né, minha gente? Aí então, hoje eu só vou levar a Maria Vitória. É bom que ela já vai se recuperando mais, né, e tudo mais assim. Então, já agilizei aqui o almoço, minha gente. Aqui também tem um repolho dentro desse saquinho. E já peguei aqui essa vasilhinha com tomate, pepino também pra poder estar cortando. E colocando aqui, fazer uma saladinha, né, minha gente? O repolho já tá cortadinho aqui no saquinho, tá vendo? Eu tentei cortar o mais fino possível. É muito prático já deixar o repolho assim, desse jeito, sabe? Cortadinho assim, que é só pegar, colocar na vasilhinha, depois cortar as outras coisinhas, né? E aqui ele não estraga, porque ele não tá temperado, não tá com vinagre, não tá com limão, não tá com sal, não tá com nada. Só tá o repolho mesmo cortado, né? Assim. E aí eu pego, coloco na vasilha e corto as outras coisas e depois é que eu vou temperando, menina. Então isso daqui é muito prático, sabe? Eu tô muito viciada em fazer essas coisas assim, de praticidade na vida da dona de casa, igualmente o tempero, as coisinhas assim de coisa congelada, tipo a abóborazinha já cortada, igual eu coloquei na panela, como vocês viram, a abóbora madura. Outras coisas também, a abóbora verde que eu cortei também, cenoura, um bocado de trenzinho, gente, que eu já deixo tudo preparadinho, a carne também. Pensa na praticidade. No início, né, claro que dá um trabalhozinho pra poder fazer, mas depois, menina, eu vou te falar um negócio. É muito bom, que ajuda a gente bastante no dia a dia, né, menina? Então já fui cortando aqui a cebola, tá vendo? As crianças não gostam de cebola assim, mas só que eu coloco assim mesmo, né? Elas, se quiser, se separem na hora da comilança, que eu não tô nem ligando, tá? Coloquei a cebola aí na salada e tudo mais. Agora eu venho aqui colocando limão, tá vendo? Desse modelo assim, pra poder temperar essa salada aqui. Hoje eu usei limão, não usei vinagre não, menina. Aí eu coloquei um pouquinho de sal. Pronto, queridos e queridas, o almoço já está praticamente pronto, né? Só falta mesmo ali terminar de cozinhar as coisinhas, né? O arroz, a carne ali com a abóborazinha. E essa abóbora, menina, se você coisar assim um pouquinho, ela já vira purê, sabe assim? Que ela derrete muito, derrete rapidamente, é muito molinha. E vira assim um purezinho tão gostoso, sabe assim, juntamente com a carne, tipo um creme mesmo de abóbora e carne, fica delicioso demais. Então já fui aqui mexendo na salada, né, pra poder temperar direitinho. Enquanto isso, né, graças a Deus agora a Maria Vitória já consegue arrumar o próprio cabelo dela sozinha. Caiu um tomate aqui, mas eu faço sacrifício de comê-lo, tá? Se você não come, parabéns, os trem que caem assim, porque eu pego e como mesmo, porque, sabe assim, eu não tenho problema com isso, não. Aí eu comi, pronto, agora eu ajeitei, tampei aqui a saladinha, né, até a hora de tudo ficar pronto. Aí a querida, gente, já vai tomando banho, já vai arrumando o cabelo. Eu, quando coisa assim, só tenho que arrumar o cabelo da Maria Heloísa, quando ela vai pra escola, né, porque ela não dá conta, gente, sabe, de mexer com o cabelo dela ainda. Aí a Maria Vitória também, antes era assim, ela não dava conta de desembaraçar o cabelo, nem de se arrumar direito pra ir pra escola, eu tinha que fazer. Mas só que a criança vai crescendo, né, gente, aí vai aprendendo a fazer as coisas sozinha e tudo, desembaraça o cabelo, se cuida sozinha e tudo mais, então já fica prontinha, né? Só vem aqui almoçar e pronto, né, minha gente? É isso. Então o tempo vai passando, a gente nem percebe, né, mulher? Um dia a gente tá aí penteando o cabelo da criança porque ela não consegue, tá arrumando a criança pra ir pra escola e de repente a criança já tá se arrumando sozinha, né, menina? Pra poder ir. E, gente, essa parte do fogão a lenha aí, ela fica bem preta mesmo aí, tá vendo? Nessa parte da cerâmica. Aí depois eu limpo, ela sai bem fácil com o produto, né? Aí depois eu limpo direitinho. Aí já vim aqui agora jogando um coentrozinho que eu peguei lá na minha horta, peguei bem pouquinho mesmo, né, mulher? Não peguei assim muito não, sabe? Pra poder não coisar muito, não acabar meu coentro. Eu vou esperar crescer bastante pra eu poder usar, mas aqui eu não resisti. Tive que colocar um coentro nessa carne com abóbora, menina de Deus, que tava super linda. Meu Deus do céu. Aí agora, mulher, eu já fui aqui passando um paninho, limpando aqui o local também, pra poder utilizar isso daqui tipo como uma mesa, esse negócio aqui do fogão. E colocar os trenzinhos aqui, né, mulher? A comida maravilhosa que eu fiz. Vocês vão ver que delícia, que maravilha de comida. Aí agora eu fui assim limpando, né? Tudo de bom, tudo maravilhoso. Fui pegando as panelas, colocando aí, tá vendo? O arroz, o feijãozinho aqui, ó.
Maravilhoso, gente. Pensa no cheiro bom que tava esse trem. Aí agora eu vim pegando a carnezinha com a abóbora e o fogo tava super alto. Dá pra fazer mais alguma coisa ali, menina. Se eu quisesse cozinhar mais alguma coisa ali, dava pra poder colocar ali no fogão e pronto. Aproveitar que tava aceso. Mas eu não tinha mais nada pra fazer, menina. Então, simplesmente só coisei mesmo. Aí agora eu vim aqui jogando veja que não é veja aqui no fogão a lenha pra poder dar uma limpeza. E aquela parte preta ali do fogão eu vou esperar esfriar pra poder limpar. Porque tava quente demais, menina. Tava pelando de quente. Eu não ia arrancar os coros da minha mão aqui nesse momento, né? Então vou esperar esfriar pra limpar depois. Mas o almoço ficou assim, gente, ó. Maravilhoso. Menina de Deus, vou te falar. Vocês aceitam um almocinho desse aqui? Tudo de bom, gente. Minha comida sempre é simplesinha assim mesmo, né? Mas é muito gostosa. Depois do almoço, mulher, eu vim aqui pra poder tá guardando as louças aqui. Como vocês sabem, eu não seco louça. E aqui ela está aqui desde ontem, né? Que eu lavei. Agora eu vou guardar pra poder lavar o restante, né, menina? Então, eu tô falando pra vocês, elas já estão bem grandinhas, elas sabem se secar sozinhas, tá? Elas não são nenhum bebezinho, não. Isso fica tudo sequinha, menina. Eu simplesmente pego e guardo, né? Falei assim, queridas, parabéns para vocês. Vocês se secaram sozinhas. Sem precisar ficar passando paninho e tudo mais assim. Muito bom. Então, de parabéns. Aí eu fui guardando os trenzinhos, né, gente? Ajeitando ali também, os armáriozinhos ali, as outras coisinhas aqui, acolá. Organizando a cozinha aqui, né, menina? Aí fui pegando os trenzinhos aqui tudo. A sanduicheira também secou sozinha, você acredita, mulher? Sim, eu lavo a sanduicheira. Ela fica escorrendo água, depois ela volta, normal, seca tudinho, pronto, eu guardo. E agora eu vim coisando os trem tudo ali, ó, tá vendo? Guardando tudo no armário, essas coisas, essas vasilhas, os trem, tudo. Vou guardar também os pratos, os trem, essas formas aqui que eu fiz, os trem, as roscas, né? Bastante rosca que eu fiz esses dias. Então já fui guardando essas formas, tudo mais, organizando o armário, dando uma geral aqui na cozinha pra poder ter pelo menos paz na minha vida, né? Hoje. Aí aqui tem esses potes que estavam vazios, que é os potes de arroz, de açúcar e de sal. Eu vou colocando aqui o açúcar, tá vendo? Coloquei açúcar aí nesse potinho, agora eu vou colocar o sal e o arroz. Aí já aproveitei também pra colocar os biscoitinhos aqui também, que tinha biscoitinhos aqui, ó. Fui colocando nesse potinho, né? Pronto, coloquei lá, agora eu vim pra poder abastecer aqui também o potinho de arroz e de sal, menina. Graças a Deus tinha pouquinha louça pra poder lavar, minha gente, então eu só ia lavar mesmo. E também assim, as vasilhas que tem pra poder coisar, ainda tá com a comida, né, que eu fiz pra almoço e janta. E isso facilitou bastante aqui a minha rotina, né, deixando a comida pra poder coisar assim na janta, que eu mesmo quis fazer isso, que eu queria dormir mais cedo hoje, minha gente. Mas quando eu vou fazer alguma outra coisa, que geralmente eu faço, a gente dorme umas 8, 9 horas da noite, quando eu faço lanche, essas coisas assim, né, e tudo mais. Então abasteci os potes ali de arroz, de sal, de açúcar e tudo mais, guardei. Agora, menina, aqui, ó, o coador do café que eu não tinha lavado ainda. Acho que vou ter que lavar esse trem quando eu fizer o café. Já vou logo lavando, né? Porque junta muito mosquitinho na pia. Então, por isso que ficou assim, o meio mundo aí. Aí agora eu vim pegando os pratos, as coisas tudo aqui, pra poder tá guardando, né, mulher? E coisando. Aí fui guardando os copos também, todas as coisas estavam secas, né? Se você seca vasilhas, gente, parabéns pra vocês, queridas. Porque eu realmente não sei. E aí, o meu trabalho aqui é simplesmente pegar e guardar. Porque eu já lavo, né, esses trem aqui. E eu, sinceramente, não tenho paciência nenhuma. Onde é passar roupa, secar a louça, essas coisinhas assim desse tipo, menina, eu não faço de jeito nenhum, sabe assim? É raro quando eu faço isso daqui. Quando realmente eu tô, assim, querendo deixar as coisas, assim, vazias aqui, assim, quando não dá tempo de secar. Aí sim eu seco e guardo. Mas quando não, menina, eu deixo aí até pro outro dia. Não tô nem ligando pra nada. E aí sim eu vou secando no outro dia. E tudo bem, né? Ninguém morre seco. Aí agora eu vim aqui pra poder lavar. Tinha pouquinho, como vocês estão vendo, né? E as panelas eu vou esquentar novamente a comida. Então não tinha tanta panela pra poder estar lavando aqui. Vou lavar somente amanhã. E coisa, vou lavar nessas coisinhas aqui que tinha. Aqui já tá na parte da tarde, né, mulher? Mas foi o que eu consegui gravar hoje pra poder mostrar pra vocês algumas coisinhas da minha rotina, né? Daqui a pouco tem que ir pegar a criança na escola e tudo mais, né, minha gente? Como sempre. Todos os dias, todos os dias. Pegar a criança no ponto de ônibus. Aliás, né? Na escola não, que se fosse na escola eu ia tomar na radiola da distância que é, né, menina? Ainda bem que o ponto de ônibus é mais perto de casa. Então, ficou muito bom, né? Graças a Deus, mulher. Queridos e queridas. Aí eu fui lavando todas as coisinhas, né? Aqui, como tinha aqui, mulher, era o negócio, né? Dos temperos que eu fiz, do tempero que eu coloquei. O sal todo do mar que eu arranquei. E muitas pessoas ficaram surpresas, né, minha gente? Mas eu sempre fiz assim, sabe? Eu coloquei bastante sal mesmo, minha gente, no tempero. Então, eu sempre fiz desse jeito. E aí eu uso muito, muito tempo. Dura demais tempo. Dura muito tempo o meu tempero, sabe, minha gente? Então é isso, menina. Eu fui aqui agora lavando as panelas, né? Tudo, esses vasilhos aí que eu usei pra poder fazer esse tempero. Outras coisinhas também que a gente tinha comido, salada de fruta, essas coisas, né? Aí tinha mais mesmo, era prato, as colheres, essas coisas aí. E o trenzinho do café. Até que não tem tanto assim. Porque eu não deixei acumular a louça, né, menina? Mas, né?
Tem dias que eu realmente deixo. Quando tem mais coisas pra me fazer na parte de fora, eu deixo acumular mesmo, menina. E depois é que eu faço, né? Porque aqui eu faço de tudo, minha gente. Não é só cuidar da casa, essas coisas assim, né? Aí eu tenho que fazer, eu faço de tudo aqui, que eu cuido das coisas. Daqui uns dias também já vai ter galinha pra mim estar cuidando aqui, já vai ter as coisas, tudo, minha gente. Um monte de trenheiro pra fazer. Então a rotina vai ser essa, acordando cedinho, mas tem muitos afazeres, molhar as plantas e tudo, cuidar dos bichinhos, então depois é que eu venho pra parte de dentro de casa. Fora as horas também que eu tiro pra procrastinar, né, menina? Porque assim, às vezes eu não vou falar assim, tipo, eu falo procrastinar, mas é descansar, na verdade, né, menina? Mas às vezes meu cérebro entende como procrastinamento, porque eu me sinto culpada, né? Por estar descansando um pouquinho e tudo mais. Mas é a vida, né? Aí tudo passa nessa vida, né, mulher? A gente às vezes se mata fazendo as coisas, quando você pisca, acabou tudo. Então, né, tem que ficar descansando mesmo um pouco. Enfim, gente, já tava escurecendo, aí eu peguei e vim aqui agora lavando a cuba, lavando a pedra, tudo aí, porque eu demoro horrores pra poder lavar a louça, tá? Mesmo sendo pouquinha. Eu fico aqui 3 anos lavando bem devagarzinho mesmo, bem na paz de Jesus, é quando eu pisco já tá escurecendo aqui. Mas graças a Deus consegui limpar toda a cozinha aqui, inclusive o fogão também eu limpei, deixei brilhando, né? Porque eu não usei ele, então só tinha mesmo alguma sujeirinha, poeirinha, alguma coisa assim. E aí, limpei rapidinho. Então aqui, pronto, fiz a limpeza da cozinha direitinho, fui pegando... Gente, eu sacrifiquei meu pano de prato, tá? Esse pano de prato aí, era meu paninho de prato que eu comprei no Shopee pra poder cobrir os trem. Tive que sacrificá-lo, porque eu não comprei paninho assim pra poder limpar os trem, né? Aqui nós temos essa vasilha, e como vocês já sabem, aí esse cenário, estarei fazendo pão para poder lanchar no dia seguinte. Então eu gosto muito de fazer esse pão aqui, né? Bem gostoso, maravilhoso, pra poder comer na parte da manhã. Então já vou deixar aqui bem prontinho esse pão, menina. Mas aqui eu já tava cansada, sabe, gente? Eu esquentei, tava esquentando o almoço, eu já tava querendo tomar banho, jantar e dormir. Não tava querendo fazer pelanca nenhuma, mas falei, vou fazer um pãozinho. E aí vou deixar o processo todinho aqui do pão crescer e depois tudo, fazer as coiseiras tudo, né, menina? E eu não vou modelar pão em forma, não. Vou simplesmente colocar na forma que ele vai crescer e vai ficar do mesmo jeito. Então, assim, eu fui colocando os ingredientes na vasilha, né? Tudo aí. A água, o leite, o óleo e tudo. Os trenzinhos, tudo aí bonitinho, né, menina? Pra poder fazer esse pão maravilhoso. E aí, mulher, vou terminar isso aqui lá para as 10 horas da noite, né? Porque eu vou colocar na forma, vou deixar ele crescer um pouco. Depois eu vou colocar pra assar. E tem que ver, ficar vendo o pão e tudo. Mas vocês vão ver que o pão vai quase torrar. Por quê? Porque eu vou dormir, vou cochilar e vou esquecer do pão. Mas, sabe assim, alguma coisa me avisou. Ó o pão! Aí eu peguei, acordei e fui ver o pão, tava quase queimando. Mas deu certo. Hoje essa querida quis vir ajudar. Toda vez quando eu tô quebrando um ovo, essas meninas têm hiperfoco em quebramento de ovo. Nunca vi desse jeito. Elas não podem me ver quebrando um ovo numa vasilha pra poder fazer qualquer receita, que elas querem participar também e quebrar ovo junto. Eu deixo elas participarem, sabe, gente, dessas coisas assim, pra elas poderem aprender a fazer também, né? Então eu vou ensinando aqui, na hora que eu tô fazendo a receita, eu vou ensinando. Aí eu coloquei os ingredientes aí, ela quebrou o ovo aqui, ela tava querendo colocar farinha de trigo e também ela tava querendo mexer. Eu falei, se sua mão estiver podre, vá lavar, tá? Porque eu não confio em mão de criança não, viu, minha gente? Eu falei, lave muito bem essa mão, tá? Porque aqui, menina, eu não quero fedor de bunda no meu pão. Aí eu peguei e mandei ela lavar a mão direitinho. E aí ela veio, lavou, agora ela quer sovar a massa, menina. Aí eu falei, lava essa mão, lavou, agora foi coisando, sovando a massa, né, menina, aí, ó, tá vendo? E, assim, geralmente, quando eu estou com paciência, eu deixo as crianças fazerem, né, mexer a massa e tudo assim, sovar, colocar o ovo, fazer todo o processo de fazimento de pão. Porque, assim, com criança a gente tem que ter paciência, porque faz melequeira, né, derrama tudo e suja muitas coisas assim, a cozinha que a gente já tinha limpado e tudo mais assim, então tem que ter bastante paciência para poder deixar as crianças participarem, né. Quando eu não estou com nenhum pingo de paciência de deixar as crianças fazerem a melequeira na cozinha, eu simplesmente pego, sacrifico um pedaço de massa dessa daí pra elas brincar de massinha de modelar, tá? E aí dá tudo certo, mulher. Elas ficam distraídas lá brincando com a massinha que eu dei, que é a massa aí do pão, que eu tenho que sacrificar um pedaço pra poder dar pra elas quando a paciência não está muito boa. E aí eu posso fazer minha massa do meu pão tranquilamente. Mas hoje, né, eu tava com um pouquinho de paciência, fui ensinando a criança a fazer aí e como sovar uma massa de pão e tudo mais. Ajeitando, falando, faz isso aqui, kikiri, desse jeito, querida. E ela foi fazendo, mas parece que ela não tem muita força, tá vendo os bracinhos dela? Pois é, tem muita força assim pra poder estar sovando a massa e tudo mais. Então, daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão na massa pra poder sovar muito bem aqui, né? E dar o ponto na massa aí pra poder coisar os pães. E é isso. Modelar não, que eu não vou modelar pão, pelanca nenhuma aqui. Aí agora sim, depois de deixar a criança coisar aí, participar, eu venho aqui agora sovando a massa muito bem, né? Como vocês estão vendo, ó, desse jeito.
E com essa vasilha aqui, que é de alumínio, a massa gruda bastante assim, sabe? Vai grudando bastante quando a gente vai sovando. Quando é naquela bacia de plástico que eu sempre uso, não gruda não, né, mulher? Aí no alumínio gruda, mas é assim mesmo. Aí fui coisando, ó, tá vendo? Sovando muito bem direitinho, toda a massa, né? Tudo mais. Todo mundo já tava de banhozinho tomado, né? As crianças tudo aí, só eu que não. E aí eu já estava aqui querendo tomar meu banho, né? E descansar, menina. Aí eu vou cobrir essa massa, né? Que até ela descansa, né? Nessa vida. Aí deixar aí ela crescer e ser muito feliz, de ficar bem grandona para poder fazer os nossos pãezinhos. Então, minha gente, agora eu vou tomar banho, né? Ó, trocar essa roupa, né? Que tá toda podre. Trocar de roupa, né, minha gente? Tomar um banho, né? Já tá aqui a massa do pão prontinha. Vamos esperar crescer um pouco, né? Essa massa de pão. Que vai ser o nosso lanche de amanhã para o café de amanhã. Aí, gente... Aí eu esquentei a comida, ó, aqui no fogão mesmo, rapidinho, esquentei a comida que eu fiz no fogão a lenha hoje, né, gente? Aí eu fiz a quantidade pra gente poder jantar. Aí a salada tá na geladeira, esquentei o arroz, o feijão, a carninha com a abóbora e fiz a massa do pão aqui agora. Então eu vou tomar um banho agora, vestir um pijama, né, pra gente poder jantar e depois modelar os pães e colocar pra assar pra gente poder tomar café amanhã. Então, é isso. Agora eu vou tomar um banho, né, minha gente? Porque, ó, já tô aqui toda brilhosa. Depois de tomar banho, de jantar, de fazer a coiseira tudo, né, menina? Tudo aí. Já sujou o fogão, já coisou tudo nas panelas ali. Não vou lavar, não, que eu já tô querendo dormir. Aqui está a massa linda, bela e maravilhosa. Uma Deus, uma louca, uma feiticeira. Eu untei 2 forminhas dessa daqui, que é as forminhas pra pão, né? Pra poder coisar aqui, né, mulher? E colocar os pão, as massas aí e coisar. Aí, gente, eu vou colocar aqui e vou negociar, deitar. Aí depois, menina, eu vou levantar, colocar pra assar, né? E deitar de novo. Aí, se eu cochilar, né? Eu até colocar o celular para despertar. Mas, às vezes, o celular não desperta. Parece que é um trem mesmo, né? Pra poder o pão torrar. Mas não vai conseguir torrar dessa vez. Aí eu fui colocando aqui o pão na forma, tá vendo? Eu uso essa forminha de silicone, mas mesmo assim eu unto ela com... Eu acho que fica mais gostoso, sabe assim? Untar com margarina e colocar um pouquinho de farinha de trigo, mesmo sendo a forma que não precisa ser untada. E aí eu coloco a massa assim desse jeito mesmo, mulher, tá vendo? Eu não modelo pão, não faço rolinho, não faço nada, não trança, não faço nada disso, tá entendendo? Simplesmente coloco a massa do pão aí desse jeito aí, ela cresce, fica linda, maravilhosa. E o pão também fica maravilhoso. Fui pincelando uma gema aqui, eu joguei a gema na mesma vasilha que tava a massa do pão. Nossa, não sei. Pois é. Tá? É tudo coisa aí, entendeu? Tudo se coisa pão. Então eu fui pegando esse sal aqui, fui jogando o pano pra cima pra poder coisar. E aí, mulher, aqui eu já tinha colocado pra assar e tudo, já tinha dormido, já tinha acordado. O pão tava querendo torrar já, ó. Desse jeito. Quase queimou, menina. Quase queimou meu pão. Mas mesmo assim ficou macio, gostoso, né? Muito bom. Vou cortar aqui pra vocês verem. Que não ficou seco, né? Não ficou coisado. Eu gostaria que não tivesse ficado desse jeito, né? Mas é porque eu cochilei e acabou coisando, né? Bom, minha gente, então é isso. Vou finalizar agora, tá bom? Porque, ó, já são 10h09 da noite. Vou dormir, descansar agora, né, meu povo? Amanhã eu volto com mais um vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Me segue no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.